Bom dia, esse menino, bom dia, dona moça. Hoje nós estamos aqui para continuar a nossa série de estudos sobre as células e hoje a gente começa a falar do sistema de membranas internas das células. Só que antes de começar a falar desse assunto de fato, eu queria situar ele um pouco. Porque você já parou para pensar como é que cada uma das nossas células, ela participa de coisas comuns, de processos normais do nosso dia a dia? Por exemplo, como é que as células, como é que as organelas participam do processo de digestão? Porque quando você ingere alguma coisa, né, logicamente, esse alimento ele vai passar pelo seu sistema digestivo e ele vai ser digerido pelo seu sistema digestivo. Mas como é que as células, como é que cada uma delas dá a sua contribuição para esse processo? Você já parou para pensar nisso? Nesse caso específico da digestão, existem algumas organelas, que são o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, que vão participar ativamente desse processo. E nessa aula de hoje a gente vai falar do retículo endoplasmático, mas como sempre, vamos ver melhor aqui no slide. Então aqui eu tenho, né, a representação de uma célula eucariótica, tá? Com o seu núcleo envolvido pelo envelope nuclear. Se você ainda não sabe o que é envelope nuclear, corre lá na nossa videoaula sobre núcleo e vai lá conferir. Então, esse envelope nuclear contínuo a ele, a gente vai ter aqui, então, o retículo endoplasmático, os dois retículos endoplasmáticos, o rugoso e o liso, e o complexo de Golgi. E ainda, saindo aqui do complexo de Golgi, ou sendo fabricados pelos complexos de Golgi, os lisossomos, tá? Então, esse retículo endoplasmático aqui, gente, esses retículos endoplasmáticos, eles são contínuos ao envelope nuclear, formando aqui esses sistemas de membrana. Hoje a gente vai falar, então, desses retículos endoplasmáticos. Antigamente, logo quando ele foi descrito, ele era chamado de ergastoplasma. Só que hoje esse nome caiu em desuso, a gente usa retículo endoplasmático. Então, é um complexo aqui de bolsas achatadas, tubos e bolsas achatadas, né? E são circundados por membranas, né? Como a maioria das organelas, são circundadas por membranas. E tem duas regiões distintas, que é o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso e o retículo endoplasmático liso. Só que essas duas regiões, elas estão conectadas, ok? Elas têm diferentes estruturas e funções, mas elas estão conectadas. Porque às vezes, quando a gente começa a estudar retículo endoplasmático, o aluno ele tende a pensar que o retículo endoplasmático rugoso é uma coisa e o retículo endoplasmático liso é outra coisa separada, totalmente diferente. Não, tá? Eles estão conectados. Eles são regiões distintas, de fato, mas eles estão conectados e eles têm diferentes estruturas e funções. E esse compartimento interno aqui do retículo endoplasmático é o lúmen. Então, sempre quando eu falar o lúmen do retículo endoplasmático, vocês já sabem que é o compartimento interno desse retículo endoplasmático, beleza? E hoje a gente vai começar falando do retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. E esse retículo endoplasmático, o que que ele faz, professora? Né? Qual é a função dele? Ele auxilia na síntese de proteínas, tá? A função dele principal é essa, auxiliar na síntese de proteínas, tá? Qual é a outra organela que participa da síntese de proteínas, que a gente já falou dela em outra videoaula? Exatamente, os ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele é assim chamado porque ele tem ribossomos crivados a ele. Ele tem ribossomos ali ligados a ele. Só que esses ribossomos, eles estão temporariamente ligados, tá? Eles podem se soltar. Mas por eles terem aí esses ribossomos ligados, a gente chama ele de retículo endoplasmático rugoso. Nessa fotomicrografia aqui, a gente vê isso melhor. Aqui está o núcleo, tá? Aqui em azul está o núcleo. Aqui o retículo endoplasmático, essa parte verde aqui é o lúmen ou a região interna do retículo endoplasmático rugoso. E ligados a eles, a gente vê
os ribossomos aqui em vermelho, ok? Então, esse retículo endoplasmático rugoso tem esses ribossomos aí ligados. Aí aqui a gente vai começar a ver como é que se dá esse processo de síntese de proteínas pelos retículos endoplasmático rugoso. Aqui então a gente tem os ribossomos, tá? Aqui em azul, e essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui roxa, lilás, vai ser então o nosso retículo endoplasmático, beleza? Então o ribossomo ele vem e ele se liga aqui ao retículo endoplasmático nesse ponto aqui que é um poro, como se fosse um buraquinho onde o ribossomo ele vai se ligar. E ele tem esse poro, ele tem um complexo proteico que auxilia com que o ribossomo ele reconheça o sítio de ligação, ele reconheça onde ele tem que se ligar. Então, o ribossomo ele se liga ali e inicia a síntese de proteínas, tá? A proteína, então, vai entrando aqui ó, no lúmen do retículo endoplasmático, vai penetrando o lúmen e ela vai ficar encerrada aqui dentro do retículo endoplasmático. E de acordo ela vai entrando ali no retículo endoplasmático, ela vai se formando, ela vai sendo processada e vai entrando ali no retículo endoplasmático, ela vai se dobrando e adquirindo a sua forma funcional. Porque se vocês se lembrarem da nossa aula sobre proteínas, vocês vão se lembrar que a proteína ela é sintetizada assim, ó. Tá aqui então a cadeia polipeptídica, tá? Com vários aminoácidos, mas depois ela vai se dobrando, vamos dizer assim, né, entre aspas, e adquirindo a sua forma funcional, adquirindo a sua forma com que ela consegue agir. Então, de acordo, ela entra no lúmen, ela vai se dobrando, adquirindo essa forma funcional. Só que não é só isso, de acordo, ela entra aqui no lúmen, ela também vai sendo, ó, quimicamente modificado. O retículo endoplasmático, ele vai acrescentar algumas moléculas a essa proteína e modificar ela quimicamente. E isso aqui pode alterar a função e o destino dessas proteínas. Por exemplo, essas proteínas, elas podem ter um grupo carboidrato acrescentado a elas, formando então uma glicoproteína, ok? Que pode fazer parte do sistema de endereçamento dessa proteína. Ah, professora, como assim sistema de endereçamento, né? Proteína agora tem endereço, tem CEP, como é que é? É porque é o seguinte, gente, esse grupo aqui que foi acrescentado pode indicar para a célula, indicar para a organela, para onde que essa proteína tem que ir. Por exemplo, aqui, ó, no caso dos lisossomos, que são organelas de digestão celular que a gente ainda vai ver, tá? Então, aqui eu tenho o meu retículo endoplasmático, o ribossomo ligado a esse retículo endoplasmático, fabricando a proteína. Ó, a proteína vai se dobrando, sendo fabricada, adquirindo sua forma funcional. Depois que ela foi fabricada, o retículo endoplasmático acrescentou grupos carboidratos a essa proteína, formando uma glicoproteína. Essa glicoproteína vai então para vesículas de transporte, vai brotar ali o retículo endoplasmático rugoso, vai fazer brotar essas retículas de transporte e esse grupo carboidrato indica para a célula ou indica para essa vesícula aqui que ela tem que levar essa proteína para os lisossomos. Essa proteína será utilizada nos lisossomos. Então, isso é o sistema de endereçamento das células. Ela usa uma molécula para indicar para onde que essa proteína que foi produzida ali no retículo endoplasmático tem que ir. Agora, não é somente, né, para os lisossomos que essas proteínas que são produzidas ali no retículo endoplasmático rugoso vão. A gente tem, então, proteínas que vão ser exportadas, que são as secretórias que vão sair das células, as proteínas que serão incorporadas na membrana e as proteínas que vão para o interior de outras organelas, que foi o caso daquela que a gente acabou de ver dos lisossomos, tá? Então, tem esses três tipos principais aí de proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. São as secretórias, que serão exportadas para fora da célula, as que serão incorporadas em membranas, seja nas membranas das organelas ou na própria membrana plasmática, e as que vão para o interior de outras organelas. No caso dessas aqui, ó, dessas que serão exportadas,
elas vão deixar o retículo endoplasmático rugoso em vesículas membranosas que vão brotar de uma região que é chamada de região de transição. Então, essas que serão exportadas, elas brotam aqui dessa região. E aí, os tecidos ou os órgãos, eles têm lá uma alta produção de proteínas, eles vão ser ricos em retículo endoplasmático rugoso. Por exemplo, células do pâncreas que produzem enzimas digestivas têm muito retículo endoplasmático rugoso, porque elas vão produzir proteínas que mais tarde vão virar enzimas. Olha aí o retículo endoplasmático rugoso participando de uma ação do seu dia a dia, participando aí da sua digestão. Um outro exemplo são as células que a gente chama de células caliciformes do intestino, que produzem um muco que participam da digestão e por isso tem muito retículo endoplasmático rugoso, porque esse muco aí ele é proteico, tem que ser produzido no retículo endoplasmático rugoso. Beleza aqui? Tranquilo até aqui, gente? Até aqui caminhamos? Então, muito bem, minha gente. Se já compreendemos, então, o retículo endoplasmático granuloso, vamos agora ver o retículo endoplasmático liso. Como a gente observa aqui nessa figura, o retículo endoplasmático liso ele é contínuo ao retículo endoplasmático granuloso. A gente vê aqui, né, a continuidade dessas duas organelas. Só que o retículo endoplasmático liso, ele é mais tubular. A gente observa aqui, ó, que ele é mais tubos, ao invés de bolsas achatadas, como é o caso, né, do retículo endoplasmático granuloso. Ele é mais tubular, então. E ele não tem os ribossomos, por isso que ele é chamado de liso. Ele não tem esses ribossomos crivados, por isso ele é chamado de retículo endoplasmático liso. E qual a função desse retículo endoplasmático liso? A gente acabou de ver que o retículo endoplasmático granuloso, ele participa da síntese de proteínas, síntese e modificação dessas proteínas. E o retículo endoplasmático liso, o que ele faz? Aí é que tá. Porque dependendo do tipo celular, ele participa de diferentes processos metabólicos. Então, o retículo endoplasmático liso, ele vai participar da síntese de lipídios, da síntese, no caso, de óleos, de hormônios esteroides, que são os nossos hormônios sexuais, por exemplo, e de fosfolipídios. Os fosfolipídios das membranas celulares, por exemplo, a maioria deles são produzidos aqui no retículo endoplasmático liso. Ele também participa da modificação química de toxinas para facilitar a desintoxicação pelo organismo. Ele também pode participar do metabolismo de carboidratos. Ele é um sítio importante de hidrólise de glicogênio, por exemplo, no caso de nós, animais. E ele também é um sítio de armazenamento de íons cálcio. Tanto é que nas células musculares esqueléticas, esse retículo endoplasmático liso, ele vai ser chamado, ó, de retículo sarcoplasmático, porque ele é responsável pelo armazenamento desses íons cálcio que vão fazer o controle da contração muscular. Esse retículo endoplasmático, então, nas células musculares esqueléticas, vai ter esse papel. Aí, um exemplo interessante aqui é a síntese de hormônios esteroides. Porque, como eu falei para vocês, né, o retículo endoplasmático liso, ele tem um papel muito importante na síntese desses esteroides aqui. Então, as células que sintetizam e secretam esses hormônios, que são os hormônios sexuais, como, por exemplo, a testosterona e a progesterona, elas vão ter, então, regiões ricas em retículo endoplasmático liso. Células do ovário e do testículo que sintetizam, que secretam esses hormônios, vão ser ricas em retículo endoplasmático liso. Aí a gente pode ver isso nessa fotomicrografia aqui, ó. A gente vê uma região rica em retículo endoplasmático liso. Se a gente quiser entender melhor essa fotomicrografia aqui, é só a gente olhar aqui essa outra imagem. Ó. Aqui a gente tem um retículo endoplasmático granuloso, aqui nessa região, e aqui é o retículo endoplasmático liso. Como eu falei para vocês, ele é mais tubular. Então, se eu fizer um corte aqui nessa célula e dar uma olhada nessa região mais rica em retículo endoplasmático liso, eu vou ver isso aqui. Ó. Então, isso aqui é um corte de uma célula de ovário, tá? Que apresenta essa região aí rica em retículo endoplasmático liso, justamente para secretar, para sintetizar
e secretar esses hormônios sexuais. Agora, o retículo endoplasmático liso, ele também participa na desintoxicação das células. Ele faz lá aquela modificação química dessas toxinas para ajudar na desintoxicação do organismo. Isso acontece graças a enzimas que estão presentes no retículo endoplasmático liso, e aí elas vão então promover a modificação de drogas e venenos, e esse processo acontece especialmente nas células aqui do fígado, ok? Ah, professor, então quer dizer que o retículo endoplasmático liso ele também produz enzimas? Não, tá? Essas enzimas elas estão ali no retículo endoplasmático liso e elas vão participar dessa desintoxicação. Mas, se vocês se lembrarem da nossa aula de proteínas, vocês vão se lembrar que enzimas, elas são proteínas. E quem é que sintetiza proteínas? O retículo endoplasmático rugoso, ok? Então, essas enzimas, elas agem ali no retículo endoplasmático liso, elas estão ali para fazer essa desintoxicação. E um exemplo disso aqui é em relação aos barbitúricos, né, que são moléculas que estão presentes, por exemplo, em sedativos. Aí faz de conta que isso aqui é uma molécula de barbitúrico, tá? O que o retículo endoplasmático liso ele faz, então, em relação a esse barbitúrico? Ele vai adicionar grupos hidroxilas para tornar esse barbitúrico, esse composto, mais solúvel e facilitar com que ele seja eliminado pela célula. Então, o que acontece? Esse barbitúrico, né, esse composto, ele chega lá no organismo, o retículo endoplasmático olha para ele e fala: espera ainda que eu já dou um jeito em você. Então, ele, com as enzimas que tem presentes ali nele, então, essas enzimas vão promover a adição desses grupos hidroxilas nesse composto de barbitúrico, e isso facilita a eliminação pelo corpo por esses compostos, ok? Agora, gente, uma coisa interessante da gente falar sobre o retículo endoplasmático liso é que o consumo dessas drogas, por exemplo, os barbitúricos ou o próprio álcool e outras drogas também, podem promover a proliferação do retículo endoplasmático liso. E com a proliferação desse retículo endoplasmático liso, a proliferação também dessas enzimas aqui de desintoxicação, aumentando a taxa de desintoxicação. Então, quanto mais você consome esses compostos, mais o retículo endoplasmático liso se prolifera, mais essas enzimas vão ser produzidas. Só que tem um problema aí, porque essas enzimas do retículo endoplasmático liso, elas são de amplo espectro. Como assim de amplo espectro? Né? Elas agem sobre várias moléculas, sobre vários compostos. Então, elas podem agir, por exemplo, sobre antibióticos, reduzindo o efeito desses antibióticos no nosso organismo. Então, o abuso dessas drogas, desses compostos, pode levar com que nosso organismo neutralize muito facilmente compostos que seriam úteis para nós, que seriam úteis para os nossos organismos, diminuindo o efeito, né, desses remédios, desses compostos aí. E por fim, para terminar, como sempre, vamos fazer um exercício. E é uma questão do Enem, que caiu em 2018. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processo dependente de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado dentre as 5 esquematizadas na figura. Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Beleza, então, gente. Então, ele está falando aqui, né, de células que vão produzir hormônios proteicos. A intenção dele é produzir esses hormônios proteicos aqui. E ele nos dá aqui várias linhagens de células e a representação aqui do que é, o que tem cada uma dessas células. Então, vai ter mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso, tá? O núcleo aqui, o nucleolo e a cromatina, beleza? E aí ele nos mostra aqui várias células e nos pergunta qual dessas aqui que ele deve escolher para produzir mais hormônios proteicos.
Aí, talvez vocês possam olhar aqui e pensar: vixe, professora, agora danou-se, chagas abertas. Hormônios pode ser o retículo endoplasmático liso ou rugoso. Gente, mas prestem atenção, ele está falando de hormônios proteicos. O retículo endoplasmático liso, de fato, ele produz hormônios, mas são hormônios lipídicos, né? Esteroides, como o nome mesmo já diz, são esteroides. Então, hormônios proteicos só pode ser quem? O retículo endoplasmático rugoso. Então, se ele quer células que produzem, linhagens de células, né, que produzem mais hormônios proteicos, ele tem que procurar justamente aquelas células que têm mais organelas e fazem a produção de proteínas. E é quem? Justamente o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que vai ser essa linhagem aqui, ó, que é a que tem mais retículo endoplasmático rugoso, a linhagem 4. Então, a nossa resposta é letra D, de dinoflagelados. Então é isso, minha gente. Essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado vocês. Sugestões, críticas, dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais breve possível. É isso então, gente. Até mais. Até a próxima.